Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal, não só aqui como na vida, né, Cris? Sem dúvida, Kátia Gaia. Muito bem, boa tarde. Boa tarde, Kátia, honra enorme estar contigo toda quarta-feira, né? E também, né, Kátia Gaia, uma coisa interessante, queria que você agradecesse junto comigo aos 5 milhões de acessos que nós estamos na nossa página. É verdade, eu agradeço muito por todos vocês acessarem o canal, vocês interagirem conosco, participando ali, né, apertando a sineta para que você receba toda semana todos os vídeos que sobem do programa Enigmas, do Despertos, de todos os programas que Cris de Pascoal, com carinho, juntamente com parceiros, coloca ali no Cron TV. É isso aí, gratidão pessoal, uma honra enorme. Mas hoje nós temos uma pauta maravilhosa que é de autoconhecimento, que vai ajudar muito você a alavancar a sua evolução. Então fica plugadinho aí. Bem, nós temos um tema muito interessante que será abordado pelo nosso convidado, e nós sabemos que armadilhas do ser humano é bem interessante aqui a gente trabalhar. Estamos aqui com o Dr. Walter Trebtes, que é psicanalista, é advogado, é pesquisador e muito mais. Tudo bem, Walter? Seja bem-vindo ao Enigmas. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Bem-vindo sempre. Boa tarde a todos que nos assistem agora. E quero agradecer mais essa oportunidade de estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. E de contribuir, né? Sem dúvida. Não ensinamos ninguém, mas nós trazemos algo... Ferramentas. Né? Ferramentas que servem para milhões e vão servir para mais, né? Verdade. E eu vou comentar uma coisa, você me permite, claro. Cris? Desde a época do Cron, fisicamente falando, o Walter foi uma das pessoas que mais contribuiu para o meu crescimento e evolução. Então está aqui meu depoimento, porque ele é, antes de tudo, um amigo, uma pessoa que eu gosto demais, viu? Não, obrigado, e hoje ele vem com um tema fantástico. Não só para o seu, mas como para mim, como muitas pessoas que participavam do Grupo Cron, né? Walter sempre esteve muito presente. Mas eu não vou perder tempo não, que o tempo é curto. Vamos e lá. Eu quero saber, o público quer saber. Walter, o que significa o ser humano quando analisamos o projeto Terra? Para que você entenda a sua missão aqui na Terra, que é o grande segredo, que é a ciência, a filosofia, né, a história, os religiosos, ainda, né, se debruçam sobre qual que é a finalidade, o que eu faço aqui. Sim. Isso se torna muito simples quando você conhece o que é o Projeto Terra. O que é o Projeto Terra? É o que nós somos, para que nós estamos aqui. O Projeto Terra é um projeto de criação de matrizes biológicas para expansão de uma consciência energética para um nível superior. Então, assim, toda a nossa formação biológica, humana, animal, né, mineral também, porque isso faz parte de uma composição de convivência aqui na Terra, ela foi feita para a expansão de uma oitava maior. O que é a oitava maior? Eu, como, né, convivente da área de música, né, eu convivi muito com a música, e a música é dividida em oitavas, então a gente fala que quando você sobe, né, a escala, você está numa oitava maior. Então usa-se, né, essa analogia para dizer que a nossa missão aqui é estar nessa oitava maior, né? E as nossas armadilhas começam a ser discutidas quando a gente esquece essa finalidade, né? Então a finalidade da vida aqui, ela não é evolucionista sob o ponto de vista físico, porque se discutiu muito a evolução física, mas nenhuma da consciência, ou muito pouco da consciência. Se tornou isso algo místico e, na verdade, a ciência da espiritualidade é algo que precisa ser factível, precisa ser conhecido, né? Fato. Sem dúvida, sem dúvida. E qual é o meio de desenvolvimento do ser para deixar de não ser? O caminho é justamente esse. Nós temos as oportunidades de não ser o tempo inteiro. Nós não somos. Quando motivados pela mediocridade que a gente é levado a conviver nesse planeta, nessa realidade. Então, assim, por uma teoria assim, muito básica de existência, a nossa missão é eu sou.
Já tivemos, né, no cristianismo essa palavra. Quando perguntaram a Cristo, quem tu és? A resposta foi, eu sou. O que ele queria dizer com isso? É justamente a abertura, né, dessa oitava maior em direção à consciência. Do eu sou. Eu sou. Quando eu sou? Quando eu me abro para essa oitava maior, né, para essa busca de consciência. Walter, o que você quer dizer, né, nesse contexto todo, com armadilhas do ser humano? Então, as armadilhas do ser humano é aquela nossa, vamos dizer assim, omissão de buscar algo. Nós não buscamos algo. Nós completamos a vida com prazeres, com necessidades do corpo denso, alimentação, abrigo, prazer, né? E aí nós criamos regimes de crenças, né? Nós criamos ferramentas de autoalienação, aceitamos processos que são históricos, frente à definição do que nós somos e do que nós acreditamos. Quando eu falo em regime de crenças, é a coleção do que você acredita e do que você não acredita. Isso te dá um estado de conforto, te aliena, te retira da busca. Eu falo e vou falar dentro do que nós vamos conversar hoje, não acredite em nada, aspire. Aí muita gente em palestras que eu dei já falou, mas então eu tenho que ser cético, né? Porque aí é o pensamento polarizado, né? Uhum. Se eu não acredito, eu tenho que não acreditar, né? Não é esse o sentido. O acreditar te dá um estado de conforto. E o regime que governa o teu, não o regime de crenças propriamente dito, mas o regime que governa as suas crenças gosta disso. Gosta que você acredite ou não. Não importa no que você acredita, importa como eles te utilizam para isso. Sim. Interessante. Mais alguns exemplos dessas armadilhas que você queira citar? Regime de crenças, alienação, quem governa, a ausência do conhecimento de quem governa o teu regime de crenças. Isso é algo que as pessoas têm que buscar, têm que saber. Se você acredita numa lista de coisas, quem governa isso que você acredita? Ah, legal. Quem está por trás? Quem está por trás disso? Quem te fez acreditar? A fé, eu vou falar sobre isso, lá para frente vocês vão ver. Mas nós vamos falar sobre fé. E vai ser chocante. Porque a fé, historicamente, antropologicamente, é o limiar entre o ignorar e o saber. Nós vamos entrar nisso. Perfeito. Então vamos falar aqui um pouquinho, né, do que significa esse regime de crenças. Então, eu já antecipei um pouco, o regime de crenças é o que você coleciona, que você acredita ou não acredita. E o acreditar é do seu ego. Seu ego é simpático, por exemplo, a acreditar num ser maior. Sim. O seu ego é simpático a acreditar, por exemplo, que nós temos seres no universo além de nós. O seu ego é simpático a acreditar, né, em algumas filosofias, algumas formas de pensar. Tudo isso é um regime de crenças. Porque do outro lado você tem a lista daquilo que você não acredita. Sim. Quando você acredita apenas, você tem a lista do que você não acredita. Então é isso. E isso é uma planilha. Parece meio que confortável. É, uma planilha de conforto que a maior parte das pessoas, quando você começa a falar, nós vamos falar para frente, de pensamento polarizado, né? Correto. Eu acredito ou não acredito. E o regime de crenças é aquilo que te comanda de acordo com o que você acredita. Sim. Que não necessariamente você conhece. Você acredita porque você aceita, o teu ego aceita. E ego está aqui, ó. Né? Tá aqui, guardado aqui, não está aqui. Tampouco aqui, né? Ele está aqui embaixo, no plexo solar aqui, né? Então não é uma coisa mais densa. Quando você fala de densidade, você abaixa, né? E aí te joga no campo vibracional mais baixo, que nós vamos falar para frente também um pouco disso, né? Qual que é o projeto Terra invertido, né? Que a gente que é o antiprojeto Terra, que não é o projeto Terra de expansão de consciência. A gente vai falar um pouco lá para frente também. Ok. Agora, qual é o impacto que os dogmas e as doutrinas exercem nisso tudo? O dogma e a doutrina, ele impede você de refletir, ele impede você de pensar. A essência do dogma, ela te dita uma informação e você passa ou aceitá-la ou não. E em tempos que a gente viveu na nossa sociedade, na nossa convivência aqui na Terra, até os dogmas e as doutrinas viraram leis. Ou seja, ou você aceita
né? Ou você é punido por não aceitar. O dogma e a doutrina em si, ele traz uma coisa que não te deixa pensar, não te deixa refletir. Você não pergunta, né, depois do dogma ou da doutrina. Você segue regras. Você segue aquilo, né, e respeita aquilo, sem pensar, sem refletir. E toda mensagem, tudo que você vai buscar de informação nesse processo de consciência tem que ser questionado, tem que ser perguntado. Sim. Você tem que respeitar as múltiplas possibilidades, porque a escolha vai ser sua. Sim. Ninguém vai dizer para você, te dar 10 respostas para a mesma coisa e dizer qual você vai escolher. Você vai escolher. Porque senão você não expande o teu conhecimento, você não expande a tua consciência. Interessante. E por que as religiões são determinantes nessas questões? Porque elas são baseadas nos dogmas. Elas são dogmáticas. Elas não permitem, elas usam ferramentas que bloqueiam, né, a aspiração e o risco. Elas tiram o risco da tua experimentação. E o dogma faz isso, justamente porque elas são dogmáticas, ou até doutrinárias. Algumas são até doutrinárias, mas vamos falar dos dogmas, que é mais fácil entender. O que é o dogma? É a palavra feita. É aquilo que dita para você, olha, o mundo é assim, as coisas são assim, as coisas de Deus assim. Por exemplo, qual que é o maior dogma histórico e antropológico do ser humano? O princípio da fé. Por que foi criada a fé? A fé foi criada na medida que os profetas do passado perceberam que não conseguiam explicar para as pessoas o que era Deus. Não conseguiam explicar para as pessoas o que era a vida. Então parou aí. Então daqui para frente você acredita. Então tenha fé, meu amigo. Tenha fé que dá certo. E aí? E aí? E aí? Né? Então o dogma da fé é o maior exemplo do ignorar. Eu não vou chamar de ignorante, porque as pessoas são vítimas de uma coisa histórica nisso. Mas é o maior exemplo do ignorar o depois. Experimente Deus, que você não vai precisar usar da fé. Você vai sentir Ele na essência. E por isso que a aspiração é mais importante que o acreditar. Aspire, não acredite. Sem dúvida. Muito bom. Bem, o que significa a estética da espiritualidade? Aí é um ponto muito interessante. Nós somos tratados pelas religiões, pelas crenças, sempre em que o mundo espiritual é um mundo angelical, um mundo do bem, né? Porque aí vem também o maniqueísmo entre bem e mal, né? O que é bonzinho, o que não é, os anjos, os demônios e tudo mais. A espiritualidade científica mostra que não é nada disso. A espiritualidade, ela foi enfeitada no que você fala dos santos, dos anjos, para te dar uma ideia na qual você, eu e todo mundo vem para cá num sentido de uma tábula rasa. E isso está de encontro a um trabalho que é feito por uns seres que são considerados por algumas crenças como anjos e outras nem tanto, que chamam arcontes. O que fazem os arcontes? Eles apagam a sua consciência do passado, a consciência de você mesma, para que você venha aqui entrar no ciclo que a gente chama roda de Sansara, o ciclo reencarnacional. A estética de espiritualidade faz você aceitar isso passivamente. Faz você aceitar isso de forma a você não reagir. Você simplesmente começa a vir para cá já com o sentido de que as coisas do divino, as coisas da espiritualidade são boas, são enfeitadas. E não é bem assim. São boas enquanto você tem uma legião, um gado, né, sendo criado num cercado, né, onde ele vai ser conduzido. Aí é bom, aí é o princípio do que é o bom, mas não é o bom para a sua consciência individual. Sim. É o bom que você faz parte de um plano que não é o projeto Terra. É um projeto que atende, né, algo que está aí, né, conduzindo isso historicamente. E a estética da espiritualidade enfeitou isso, já para a gente não questionar. Você não questionar nem a espiritualidade. Você não questionar as coisas daqui, quanto mais a espiritualidade. Se tornou proibido, se tornou sacripanda você questionar, né, a posição que você é trazida para esse plano. Se você perceber, o ser humano, se ele não for educado minimamente, ele não tem condição de viver no planeta.
fato. E educação é condicionamento, não é formação de consciência. A formação de consciência está no quê? Na busca da verdade. Verdade. A educação, ela é boa, só que ela tem que te mostrar que você tem um papel aí que é de buscador. Não só de receber informação e ser, né, condicionado no sistema, mas você também poder buscar. Muito legal, muito interessante, uma visão totalmente nova do que a gente vem recebendo pessoas aqui, né? Sim. E o ciclo reencarnacional, Walter, ele tem participação na atual condição humana ou não? Total. O ciclo reencarnacional, por essa ausência de conhecimento, dessa consciência mais ligada, dessa própria estética espiritual, da espiritualidade que passam pra gente, o que você faz aqui? Você vem para cá sem consciência do teu passado. Claro, as crenças espíritas, espiritualistas, eu fui criado numa escola espiritualista, sou assim, fã dos dizeres dos espíritas, eu tenho amigos que a gente conversa horas sobre tudo isso, eles explicam que há uma razão lógica porque você não vem consciente do teu passado. Mas veja, ok, a lógica da mente, né? A mente intelectual fica atendida com essa lógica, mas não há lógica na tua existência. Por que você vem e apaga o teu passado para reviver? Provavelmente porque com a mesma pessoa que você viveu uma experiência passada. Por quê? Porque no universo os padrões vibracionais eles se ligam. Então é o que a gente chama popularmente de amarrar o rabo. Sim. Você arrumou uma encrenca nessa vida que você nunca diga para uma pessoa, eu hei de te achar em algum lugar. Você vai achar. Vai. Acha. Nunca diga para uma pessoa, você me paga, ela vai te pagar. E às vezes o que ela te paga não é o que você quer. Então cuidado, porque isso tem aquele ambiente vibracional de sincronicidade que se liga. E essa ligação faz você retornar para cá. Agora você retorna inconsciente, você não sabe que você deu uns tapas no sujeito lá numa outra vida, ou que você deu uns tiros nele também, ou que aconteceu alguma coisa, o cara volta como seu filho, volta como seu pai, uma mulher volta como a sua esposa, no qual você teve algum desatino no passado. E você repete o erro, você repete o erro, você repete o erro. Agora isso serve para quê? Nós somos as matrizes do desespero. Para esses arcontes, nós somos a matriz da tristeza, da dor. E nós, quando conseguimos ser maior do que nós mesmos, é que nós encontramos o sentido do que é a alegria, do que é a felicidade. Mas, infelizmente, uma grande parte não consegue isso. O que é o sentido dessa alegria, dessa felicidade? É vencer justamente essa matriz, né? Essa matriz de repetição. Então o ciclo reencarnacional ele não tem nada a ver com contabilidade de acertos e erros, de expiação, como explicam, né, essas, vou chamar assim agora de doutrinas ou dogmas filosóficos, que te falam, não, você vem aqui porque você tem um acerto, mas esse acerto é moral, é nosso, o universo não tem essa nossa moralidade. Então, sabe-se que na quarta dimensão existem criaturas com a nossa moral nos julgando para dizer onde você sai, como você sai, como você sai, que é o que eu estou chamando aqui de arcontes. Né? É uma forma de chamar eles, né? Que muita gente até pode dizer, não, arconte é outra coisa. Não importa como se chama, mas é o que eu encontrei mais perto disso, desta tarefa. E essa tarefa é uma moral nossa, é uma moral manipulatória. Ela te coloca aonde interessa existir algo que tem uma matriz que ela é desconstrutiva. Nesse sentido de tristeza, de dor, de ódio, de repetir os processos. Por isso que a gente tem um ciclo que se repete, mas pela nossa inconsciência, né, a gente não consegue perceber. E participa dele, e participa dele. É bem interessante, né? Porque todo mundo se esconde por trás do karma. A partir do momento que falou karma, né? É a teoria do karma. Nessa hora, né? É a teoria do karma. E como a fascinação opera no conceito de formação dos comportamentos da humanidade atual? A fascinação é a ferramenta que se usa para você criar sentidos de alienação. Alienação não é só aquela pessoa que não percebe a verdade, que não percebe a realidade. É justamente o regime de crenças é uma forma de alienação. Ah, verdade. Sim.
Né? A lista do que você acredita e do que você não acredita. Outro dia eu recebi pelo Facebook uma mensagem assim, que havia uma preocupação, uma notícia, que havia uma holografia a ser projetada, que é do projeto HARP, e que não sei o que do Jesus Cristo, não sei o que. Eu peguei e informei a turma que quem tem consciência da sua verdade, da sua experimentação, pode projetar o que quiser. Verdade. Pode colocar a holografia que quiser. Quem não se submete à fascinação, exatamente, ele nunca vai se alienar por causa disso. Agora é lógico, se a pessoa está aguardando, se uma luz no céu, um canhão de luz que joga para o céu, já começam a falar, olha, mudança dos tempos, olha, é o final dos tempos. É muita fascinação. Né? Outro dia também publicaram lá um vídeo com uma imagem de um bezerro que tinha nascido com características humanas. Pronto, lá, Apocalipse, final do tempo. Gente, deformação genética vem de vacina, vem de ração com hormônios, vem com um monte de coisa, né? Então, as pessoas precisam entender que esse elemento de fascinação é uma coisa muito perigosa. É uma das nossas armadilhas, né? O encantamento. É o sapo que olha para a cobra e não consegue reagir, né? Fica ali, né? Estatelado. Ou você bota uma lanterna, o sapo fica olhando para você, né? Com aquela cara. Esse elemento de fascinação, ele te domina. Carrega muita gente para sair do mundo das aparências, né? Porque a pessoa só fica ligado a isto. Ela precisa ter mais consciência de conteúdo. Exatamente. E assim, e não avaliar. Aí eu não falo nem julgar. É uma coisa mais até atrás de julgar, mas é avaliar as coisas dentro do que você está dizendo. Sim. Pela aparência. Quer dizer, se tem uma cara de uma coisa que desenharam para mim, o mundo espiritual, estético, é uma forma de fascinação. Sem dúvida. Sim. É uma forma de você não questionar. Espera aí, eu vim para cá, pagaram minha consciência. E aí, e como é que fica isso? Isso saiu de graça? Quem fez isso? Eu não vejo esse questionamento. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele foi aceito, né? Ele foi desenhado de tal forma e tão bem feitinho que, assim, há na linha filosófica, religiosa, antropológica, uma proibição de você questionar o que é isso. Sabe, o que acontece isso? E isso é uma forma de fascinar as pessoas sem deixar que elas falem, não, os santos são santos, porque eles são sacros, né? São sagrados. Mas o sentido de sacro não é uma veneração ou uma projeção de fé ou de qualquer coisa assim. O sacro é o ilibado, é o puro. É a verdade é sagrada. O resto, né, está dentro desse campo de fascinação. Sim. Sem dúvida nenhuma. Concordo com você em gênero, número e grau. Walter, algumas correntes aí do pensamento falam em reprogramação. E o que temos a esse respeito? É isso aí a nossa saída ou não? Então, existencialmente, eu respeito muito as pessoas. Eu vejo isso muito em páginas de interesse da quinta dimensão que a gente está, tem páginas que falam disso. Enfim, o pessoal vem sempre com esse negócio de reprogramação. Gente, por favor, a consciência não é uma programação. É uma busca da verdade, é uma experimentação. Se eu vou reprogramar, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou trocando um pacote de coisas pelo outro, que pode ser igual, só que com uma carinha diferente. A cor, a forma e o sorriso. Mas o conteúdo é igual. Então, eu estou reprogramando a mesma coisa. Eu posso correr esse risco. E eu posso correr o risco de pegar um pacote novinho, totalmente diferente, mas eu estou programando. Vocês entenderam o que está acontecendo? Eu estou manipulando as pessoas. Eu coloquei o gado dentro do curral de novo. A grama é diferente, a cerca está pintada diferente. Né? O capataz tem uma outra cara, mas o gado está no curral, não tem que reprogramar nada. Você tem que entender que a sua verdade é uma busca pessoal constante. Não tem que reprogramar nada. Quem vem com esse papo, e aí tem os avatares das fraternidades disponíveis, que umas são muito honestas, muito, né, verdadeiras, e outras nem tanto, com esse papo de reprogramação. Não tem que reprogramar. Se é para reprogramar, deixa como está, porque já está programado. Já está programado. Sim. Você tem que sair da programação, sair da Matrix, né? Não entrar em outra para não voltar a ser conduzido e despertar. É o despertar, é sair dessa reprogramação ou desta programação. Então não faz sentido nenhum. É uma coisa que eu tenho realmente debatido
né, sobre esse assunto, porque não tem sentido. Né? É um repetir de um processo dentro de uma outra situação de prisão. E se é para sair, vamos sair de vez, né? Sem dúvida. Bem, eu quero te perguntar, porque nós estamos nos momentos finais, e tem uma pergunta que eu acho bem interessante para o nosso telespectador. O que há como mecanismos de fixação dos processos de alienação na criatura humana? Tudo que eu falei até agora são processos que trabalham nessa busca da alienação. Claro que existem coisas mais grosseiras, né? Que são justamente o processo de despertar o sensorialismo das pessoas, trabalhar pelo ego, né? Então você trabalha em cima do ego, você faz as pessoas acreditarem a partir do ego e não da consciência, que ele é mais importante, né? As suas necessidades mais densas, né? Que estão acima disso. E outro processo de alienação e de inversão do projeto Terra é você manter as pessoas sempre abaixando a vibração delas. Então o ser humano... Medo é, né, é o carro-chefe para tudo, mas ainda antes do medo, existem muitas coisinhas que você faz ou pode deixar de fazer ou perceber ou questionar. Tá, por que eu estou nisso? Por que eu sou isso? Onde eu estou com isso? Né? Quem governa isso que eu acredito? Né? Então esses processos de fixação vêm pelo sensorialismo, né, exacerbado, né, vem por uma mudança que tenta desconstruir todas as instituições que organizam a nossa vida, né? E essa instituição, quando eu começo a falar de família, né, eu falo de escola, eu falo de coisas muito básicas que estão relacionados a esse processo do alienar, né, do tirar você, né, daquele processo de formação e de busca. E óbvio que o maior processo de alienação é tirar você da sua busca pessoal. Então, eu te dou pronto. Você acredita nisso? Nisso você não acredita. Você tem o shopping para comprar, você tem aqui para gastar, você tem aqui para viajar, o negócio é você ser feliz. Quantas vezes a gente já ouviu dos pais, em algum momento na vida, inocentemente, tudo que eu quero é que você seja feliz. Nossa, eu ficava muito preocupado de não ser feliz para não ofender minha mãe. Nossa, como eu ficava. Eu ficava louco, não por não ser feliz, mas de deixar minha mãe triste porque eu não estava sendo feliz. Né? Então isso é tudo um jogo de coisas, de conceitos, né? E que a felicidade não é objetivo, é consequência. Sim. Né? Quando ele se torna objetivo, é consequência. E a arma de alienação é manter a população em nível vibracional baixo. Na oitava abaixo, não oitava acima. Né? Então você dá para a pessoa possibilidades de ela se mal educar, tanto na alimentação quanto nos hábitos, né? Álcool, droga, né? Estímulos visuais diversos, que eu não vou nem entrar na pornografia, mas existe um estímulo visual exacerbado que tira você, desconcentra você, tira você de uma busca maior. Né? Sabe aquela preguiça do fim de semana? Sim. Né? Que afeta 100% da humanidade, com algumas exceções, mas todo mundo é afetado por ela. Tudo isso vem de processos, né? de bombardeio, né? De coisas que vêm, né, se chocar aí com esse processo de busca e consciência. E o mais incrível, né, Cris, é que hoje a humanidade está dentro do que você acabou tá idiocratizada, né? O Walter falou sobre a idiocratização que está ocorrendo e que tira realmente as coisas que são mais importantes no sentido para a abertura dessa consciência. Né? Hoje a gente vê a mídia fazendo isso muito claramente nos canais de TV, direcionando a mídia dentro desse abate cósmico aí. Walter, eu sei que você tem muita coisa para... Fica o convite para um próximo programa, mas você tem algo para ler para o nosso público. Eu gostaria que você lesse. Eu tenho uma mensagem final aqui, que eu separei para vocês, está dentro inclusive da minha página de Facebook, que é uma reflexão que eu tive sobre a minha trajetória, né? Porque falar para os outros é gostoso, e aí você, né? Onde está você? Aí eu tive uma reflexão um dia que eu estava pensando justamente, né, em algo que me falaram no seguinte sentido: eu não sei o que eu faço aqui, eu me sinto um ET aqui na Terra.
Eu escuto muito, a gente escuta muito isso. E tem gente que fala até com certo orgulho, né? Se acha, assim, uma pessoa especial porque ela não se encaixa, ela não aceita a sociedade, ela não gosta dos... Então ela se coloca assim e isso... Acima, né? Acima ou assim meio que com orgulho, e isso é bem perigosinho. Então eu escrevi isso aqui falando de mim mesmo. O seguinte, que é a mensagem que eu quero deixar para o pessoal. Um dia senti que não me encaixava nesse mundo. Eu, né, Walter? A partir disso, passei a procurar onde o encaixe servia. Sofri várias atribulações, pois certos encaixes neste mundo merecem muitos ajustes, até no centésimo de milímetro. Mas de tanto ajustar, polir, desbastar, retificar, lixar, e o que pude fazer para que isso fosse um melhor, o encaixe se ajustou. E hoje sei que ainda que meio longe desse mundo encontrei um encaixe, não para satisfazer meu ego, ou ter prazeres do intelecto, ou prazeres mundanos, mas para ser útil a algo maior do que apenas existir. Muitos de nós sentem que não se encaixam nesse mundo, porque não procuram ajustar o encaixe. Um bom ajuste te leva ao que você faz aqui. Nenhum de nós está à toa, mas sem ver os ajustes pode se tornar um à toa. E aí vem a triste conclusão de não servir a este mundo, além de lamentar. Nossa, que profundo, viu? Muito profundo. Muito bom. Bom, Walter, uma pena que o nosso tempo é curto, mas fica o convite para você voltar, né? Obrigado. Nos presentear com tanto conhecimento. Para mais né? ajustes. Para mais ajustes, né? Vou também me ajustando. E gratidão imensa. Gratidão, Walter. agradeço. E no Enigmas, pessoal, no Enigmas é assim. Quem reflete, Kátia Gaia, brilha. é isso aí. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada.